Olá, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para a terceira e última parte desta lição. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cícero Pereira, sou pastor evangélico do Ministério Aliança Renovada. Se você está assistindo a uma pré-aula, ou você vai assistir agora uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você não conhece meu canal, peço que faça uma visita e lá você vai ter acesso aos outros vídeos das outras lições anteriores. Bom, nós chegamos no tópico 3 e nós vamos agora para a última parte desta aula e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Vamos lá então? Subtópico 1: assegurar a ascendência real de Jesus. José era o pai de Jesus, incluindo na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas 3, 23. Depois você leia Lucas do capítulo 3, do versículo 23 ao 38, que lá fala da genealogia de Jesus, que José era pai de Jesus, e também fala de Maria e fala da descendência dele, que nós vemos aqui. José garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi pela tribo de Judá. Então Mateus, ele registra a genealogia de Jesus, né, a partir de Maria, tá certo? Já conta ali, Maria, tal. E Lucas, né, que conta, ou que registra a genealogia de Jesus a partir de Maria. E Mateus registra a genealogia de Jesus a partir de José. Então, narra a genealogia partindo de Maria e o outro de José. Porque tanto Maria como José eram da tribo de Judá, de onde vinha o Messias. 1 Samuel 17, 12, assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Então, José, ele confirmou a descendência real de Davi. Então, o Messias, as profecias eram que o Messias viria da descendência de Davi. Tanto de Maria como de José, os dois eram da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, 5. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, está aí, Jesus Cristo da tribo de Judá. Ele veio da descendência real de Davi. Subtópico 2: proteger Jesus em seus primeiros anos. Então, mais outra missão aí, né? A missão de Jesus. A missão de José, né? Melhor dizendo, era também aí proteger Jesus enquanto ele era criança, dependia de seus pais. Então, José fez aí o seu papel de protetor. O amor e o zelo de José pelo menino, que não era seu filho biológico. Então, José, na sua missão como pai, ele fez como deveria, né, um pai biológico fazer. José não deixou nada a desejar como pai. Alguns fatos relevantes desse amor. Vamos ver? Primeiro, no nascimento de Jesus. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem. Então, veja que José, ele cumpriu toda a lei. Quando ele foi para Nazaré, quando ele estava em Nazaré, que ele foi para Belém se alistar, e lá Maria teve Jesus, lá ela deu a luz a ele.
Olha só a distância que eles andaram, hein? Mais ou menos aí de Nazaré para Belém, 135, 140, né? 35 mais 10, 140, de 140 a 150 quilômetros. Aqui não é uma medida bem precisa, porque alguns dizem que é 150 quilômetros. Então, andando a pé ou de jumento, 150 quilômetros era uma distância bem considerada. José participou dos procedimentos no parto de Jesus. Com certeza, José foi ele que fez o parto de Maria, foi ele que cortou o cordão umbilical, foi ele que limpou aquela criança, foi ele que envolveu em pano. Então José ele foi muito especial, ele foi muito importante na vida de Jesus Cristo, como pai, mesmo não sendo biológico, sendo pai adotivo, um protetor, né? Alguém um guardião, né? Como se chamava assim, como se chama assim, né? Guardião, aquele que tem a guarda do filho. Então José ele amava verdadeiramente Jesus. Também nas cerimônias exigidas pela lei, olha só, Lucas 2, 21 e 22. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, e levaram em Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, veja só. Quando no 8º dia que Jesus nasceu, que Jesus já tinha nascido, levaram ele para apresentar, para circuncidar, né? E ali o que aconteceu? Houve um fato brilhante. O velho Simeão foi revelado que ele não morreria antes de ver o Salvador, o Messias, e ele foi no templo lá e encontrou o menino Jesus, aonde ele pegou ali Jesus e apresentou ao Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque nós evangélicos, nós apresentamos nossos filhos a Deus e devemos fazer isso, apresentar as nossas crianças a Deus. Só que isso não é lei não, tá? Não existia essa lei em Israel, de apresentar as crianças a Deus. Não. Esse fato foi espantoso. Até Maria se espantou. Foi um fato que ocorreu. O velho Simeão foi lá e quando viu aquela criança, ele apresentou a Deus. Então isso se tornou costume, mas não era lei. A lei era o quê? Levar para circuncidar. A circuncisão sim era lei, mas o apresentar a criança não era lei não. Isso não é lei não. Então, pastor, então quer dizer que eu não vou mais apresentar meu filho? Não, você deve. Você está apresentando ao autor da vida, tá? Mas é só para desencargo de consciência que não era lei, nem é lei apresentar a criança na igreja. O que é lei, o que é mandamento, o que é ordenança, Mas isso aí simplesmente foi um fato ocorrido que aconteceu e, claro, né, tudo que é bom a gente deve dar prosseguimento. E as igrejas, que século II depois, começou a apresentar as crianças ao Senhor. E nós temos esse costume, isso é um costume. E deve ser feito sim, né? Apresentar a Deus as nossas crianças, nossos filhos quando nascem. José estava sempre ao lado de Maria. Onde Maria estava com Jesus, José estava do lado. Também na fuga para o Egito. Olha só, Herodes queria matar o menino Jesus. Deus determinou que José tomasse Maria e o menino e fugisse para o Egito. Interessante que de Nazaré para o Egito dava aí 500 quilômetros. Era muito longe, muito longe. Lembrando que, claro, que ele estava aqui em Belém, então, descendo mais para baixo ali, 150 quilômetros. Já tinha andado aí 150, né? Mais 150 para 500, 200, 350 quilômetros. Então andaram mais 350 quilômetros. Quando eles retornaram lá para Nazaré, isso aí dá mais ou menos 500 quilômetros. Então não foi fácil a jornada do pai de Jesus, né, do seu padrasto e de sua mãe. Foi uma caminhada dura, né? Nada que a gente faça para Deus é fácil, né? Tudo tem um sacrifício, mas é prazeroso, terá recompensa. Você conhece a história? Quando Herodes ficou sabendo que Jesus tinha nascido e que os magos tinha revelado e os magos foram visitar Jesus, Herodes mandou uma mensagem que queria também ver o menino e aí Deus interveio,
quando Herodes ficou sabendo que os magos enganaram, que ele foi enganado, que os magos mentiram, ele ordenou que todas as crianças fossem mortas. Aí Deus apareceu para todas as crianças, que eu falo de 2 anos para baixo. Deus apareceu em sonho para José e disse: olha, pega o menino e foge para o Egito. Anda mais aí uns 300 quilômetros, mas desaparece daqui de Belém, porque Herodes quer matar o menino. E aí José pegou sua esposa, pegou seu filho e pegou seu jumentinho e fugiram para o Egito. Herodes manda matar todos os bebês. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Então, Mateus 2:13 ao 23. Depois você lê lá que narra todo esse episódio aí. Todas as crianças de 2 anos para baixo foram exterminadas. Reza a história que Natanael era uma dessas crianças. E a mãe dele era crente, era temente a Deus, escondeu ele debaixo de uma videira, né, de uma figueira, debaixo de uma figueira. A figueira diz que ela cai as folhas e fica aquele monte de folha, né? Na época que cai as folhas. E ela conseguiu cavar um buraco, colocou a criança dentro desse buraco, né, cobertinha ali, e cobriu tudo de folha, com a folha da figueira. E quando os soldados invadiram a casa para matar o filho dela, falaram: não tem criança nenhuma aqui. E eles começaram a procurar. E aí a mãe de Natanael fez uma oração e pediu que Deus guardasse o filho dela, que não permitisse que aquela criança chorasse, porque se chorasse ou se mexesse, o soldado ia ver, ia matar aquela criança. Então os soldados procuraram, reviraram tudo e não acharam a criança e foram embora. Depois a mãe dele foi lá, né, e deu um jeito e escapou. Quando Natanael encontra com Jesus, que ele diz para Filipe: porventura de Nazaré tem alguma coisa boa, tal. Aí quando Jesus chega, diz assim para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita. E quando Jesus diz assim: olha, Natanael, eu te vi debaixo da videira, coisas grandes você verás depois, verás o Filho do Homem, né, subindo aos céus e anjo descendo e subindo. Quando ele falou que tinha visto Natanael debaixo da videira, aí Natanael acreditou que era Jesus, porque ele já sabia da história da mãe dele, que a mãe dele tinha contado para ele como Deus o guardou. Então por isso que ele acreditou e passou a seguir Jesus. Tá certo? Era uma historinha só para a gente entender um pouquinho aí. Então Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e por isso que José pegou Jesus, sua esposa, e fugiu para o Egito. Subtópico 3. O zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriam o que fora determinado quanto à educação dos filhos. O ensino sistemático diário da palavra de Deus. Então José, ele ensinou Jesus de acordo com a palavra de Deus. Ele ensinava diariamente, ele formou o caráter de Jesus, digamos assim. É tanto que Jesus aprendeu a ser carpinteiro, porque José era carpinteiro. Ele aprendeu as escrituras, porque seu pai e sua mãe os ensinavam. Olha o que diz Deuteronômio 11, do 18 ao 21. Está resumido, depois você leia lá de novo, direito, na íntegra. E ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, para que se multiplique os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra. Então Deuteronômio 18 diz que é de obrigação dos pais ensinar os filhos, né, em toda a lei do Senhor. Então José e Maria ensinou Jesus a palavra de Deus. Eles ensinaram como mandava a lei, como mandava a lei. Então o ensino sistemático, o ensino diário da palavra de Deus era ensinado para aquela criança, né, para Jesus, o menino ali que estava sendo formado. Então José teve uma participação muito edificante na vida de Cristo. O que fazia parte da sua educação, né? O que era que fazia parte desse ensino? Qual que era a grade curricular do ensino do filho?
Bom, primeiro, alguns pontos nós devemos observar. Era conhecer e participar das festas anuais de Israel. Então, além de conhecer todas as leis, os pais eram obrigados a ensinar o filho toda a lei. Eles ensinavam os filhos a participar de todas as festas judaicas, né? Principalmente a Páscoa, que era a mais importante. Então, por isso que se subia a Jerusalém uma vez por ano, que a Páscoa era comemorada de ano em ano. E todos os costumes, os filhos tinham que participar. O que o pai fazia, o filho tinha que estar presente. Então, Deus ordenou que os pais ensinassem os filhos. E foi assim que Jesus foi sendo educado, né? Foi assim que Jesus aprendeu a palavra de Deus. Claro que tem aí o lado espiritual, o lado da parte divina, porque ele era Deus. Mas como criança normal, ele precisava ser educado. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Lucas 2, 41 e 42. Então, José, ele foi um pai presente na vida do filho. José foi um pai presente na vida de Jesus. Ele foi o responsável pela educação. Quando Jesus foi crucificado, a execução de Cristo ali, né, na cruz do Calvário, quando Maria estava ali, suponha que José já não vivia mais, José já tinha falecido, porque a Bíblia não relata de forma alguma que José estava vivo na crucificação de Jesus. Mas enquanto José pôde estar ao lado de Cristo, enquanto José pôde ensinar, ele cumpriu, né, fielmente o papel de um pai que é um exemplo para nós, pai, né? Nós deveríamos seguir o exemplo de José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus. Porque Jesus, ele não teve pai, né? Ele só foi concebido, ele só teve mãe, né? Mas pai só foi o pai adotivo. E claro que como pai adotivo, ele fez muito mais do que alguns pais, ou do que muitos pais biológicos não fazem para seus filhos, tá certo? Meu amado, nós chegamos aqui a mais um final desta aula. A conclusão diz assim: José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano da redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus como filho do homem. Não só ela, mas ao próprio Jesus em seu nascimento biológico, em sua infância, nas ameaças que sofreu. Ele cuidou de sua educação ao lado de sua mãe. Assim como Maria nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. José foi um homem honrado, um homem íntegro, um homem que cumpriu o seu papel. Mas da mesma forma que Maria nunca aceitou, nunca reivindicou para si honras nem louvores, porque isso é prestado só a Deus, José também não. Mas infelizmente tem um monte de gente aí, né, que presta culto a Maria, presta culto a José, presta culto a apóstolo Paulo, Pedro. Meu irmão, abre os olhos, peça a Deus para abrir tua visão. Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o Salvador da tua alma. E nós chegamos aqui mais um fim desta aula. Quero agradecer aos inscritos do meu canal, muito obrigado. Se essa aula foi bênção para você, se esse trabalho está sendo bênção para você e você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Aquilo que é bênção para nossas vidas, nós devemos compartilhar com os outros. Que você possa ajudar esse canal a crescer compartilhando. Faça uso desse slide, você que é professor da escola bíblica, superintendente, faça uso dele, baixe esse slide em PowerPoint, é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Se você quiser fazer algumas alterações, fique à vontade. Meu amado e minha amada, muito obrigado. Um beijo para minha filha Janaína, para minha esposa Ruth e para